Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele certamente. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Apocalipse capítulo 1, versos 7 a 9. Meu amado, de acordo com o texto que nós acabamos de ler, vemos aqui que a palavra de Deus, ela nos revela na profecia o maior acontecimento de todos os tempos, que é a volta de Jesus a esta terra com poder e muita glória. E de acordo com o versículo 7, a profecia ela é muito clara em nos dizer de que todo olho o verá. Ou seja, este evento da volta de Jesus será um acontecimento que não terá nada de secreto. Todos terão a oportunidade de contemplar este maravilhoso acontecimento descrito aqui na palavra de Deus. E se todos terão a oportunidade de contemplar a volta de Jesus, isto significa que acontecerá uma ressurreição, tanto de salvos quanto de perdidos. E você já vai descobrir que a volta de Jesus, que é mencionada aqui no versículo 7 do capítulo 1 do Apocalipse, ela se divide em duas fases, em dois momentos da história. A primeira fase da volta de Jesus é a sua segunda vinda a esta terra. E nesta segunda vinda acontecerá o que a Bíblia chama de a primeira ressurreição, que é exatamente a ressurreição dos santos, a ressurreição dos filhos de Deus. Eles ressuscitam para contemplar o seu Deus com grande poder e majestade vindo sobre as nuvens do céu. E nesse momento que Deus ele vem se aproximando da terra, ele ressuscita os seus filhos e os salvos que não passaram pela morte terão seus corpos transformados em um abrir e fechar de olhos, conforme 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 a 17 e 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 a 53, onde a palavra de Deus nos diz: Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 15 a 17. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 a 53. E meu irmão, se você é novo aqui dentro do canal Revelaction, por favor já se inscreva e ative o sininho das notificações, para que você não perda nenhum conteúdo que nós lançarmos aqui dentro do canal. E o que acontecerá com os perdidos que estiverem vivos no momento da segunda vinda de Jesus? De acordo com a palavra de Deus, em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 7 a 9, os perdidos eles serão destruídos pela manifestação da glória do Senhor. Veja o que está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 7 a 9. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco,
quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 7 a 9. Então, todos estes acontecimentos, eles ocorrerão na primeira fase da volta de Jesus, que é a sua segunda vinda a esta terra. Mas esta segunda vinda, ela também vai marcar o início de um período na Bíblia chamado de 1000 anos, que é um período em que os santos estarão reinando com Cristo nos céus, e a terra neste momento ela estará praticamente sem forma e vazia, como ela estava no princípio antes da criação deste mundo. Ela estará completamente destruída, escura e vazia. Somente Satanás e seus anjos estarão nesta terra durante o período dos 1000 anos. E contemplando este momento em que a terra estará praticamente aí sem forma e vazia, o profeta Jeremias, ele nos diz na sua palavra: olhei para a terra e ela sem forma e vazia, para os céus e não tinha luz. Olhei para os montes e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Jeremias capítulo 4, versos 23 a 26. E como eu já disse para vocês, neste momento, os santos eles se tornarão literalmente reis e sacerdotes e reinarão com Cristo durante 1000 anos, conforme Apocalipse capítulo 20, versículo 4, que diz: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. E se este vídeo está abençoando a tua vida e a vida da tua família, meu irmão, então, por favor, já deixa aquele joinha para fortalecer o canal e não se esqueça de compartilhar este vídeo com o máximo de pessoas que você puder, para que mais pessoas venham a ser abençoadas com o poder da palavra de Deus. E no final deste período de 1000 anos, acontecerá, meus amados, a segunda fase da volta de Jesus, que já seria a sua terceira vinda a esta terra, quando ele regressará a esta terra com seus santos. E enquanto ele está regressando com seus santos a esta terra, acontecerá agora aquilo que nós chamamos de a segunda ressurreição, que é exatamente a ressurreição dos perdidos, daqueles que se perderam ao longo desta caminhada aqui nesta terra. E este grupo de perdidos são exatamente os mortos, que é mencionado em Apocalipse capítulo 20, versículo 5, aos quais só poderiam ressuscitar depois que se completasse o período de 1000 anos. Veja o que está escrito em Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Apocalipse capítulo 20, verso 5. Então, de acordo com a palavra de Deus, este grupo de perdidos, eles também vão ressuscitar. E eles ressuscitam na segunda ressurreição, no momento que acontece a terceira vinda de Cristo, que já seria a segunda fase da volta de Jesus. E eles ressuscitam para contemplar com seus próprios olhos a vinda do Deus Todo-Poderoso a esta terra, cumprindo assim a profecia que diz que todo olho o verá, até mesmo aqueles que o trespassaram. E aqui nós temos um momento em que aquele que era, que é e que há de vir,
também agora vai se aplicar à pessoa de Jesus, só que de uma forma secundária, pois aqui agora a profecia ela menciona um grupo que participou do momento ali da crucifixão de Cristo, que são aqueles que traspassaram a Jesus. E quem poderia ser esses que traspassaram a Jesus? Estes que traspassaram a Jesus, meus amados, foram todos aqueles que fizeram parte ali da morte de Cristo, como os judeus que exigiram a sua morte. Nós temos ali Pilatos, que ele deu a sentença final. Nós tivemos ali os soldados romanos, que foram responsáveis por cravar os pregos em suas mãos e nos seus pés, e também perfuraram ali o seu lado com uma lança. E ainda tinha aquele grupo dizendo: crucificam, crucificam. Então todos estes fazem parte desse grupo que é chamado aqui de aqueles que o traspassaram ao Filho de Deus. E o próprio Senhor Jesus disse que todos eles o veriam no momento da sua volta, sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória, conforme Mateus capítulo 26, os versos 62 a 64. Agora o que você precisa saber é que este grupo que transpassou aqui a Jesus, eles terão a oportunidade de participar de uma ressurreição especial que acontece um pouquinho antes da primeira ressurreição, que é exatamente a ressurreição dos salvos. E esta ressurreição especial, ela fica muito mais clara quando nós lemos Daniel capítulo 12, versículo 2, que diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então, de acordo com esse texto em Daniel capítulo 12, versículo 2, a Bíblia fala aqui sobre muitos dos que dormem no pó da terra. Ressuscitarão uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Interessante que no versículo 2 é dito que muitos ressuscitarão, ou seja, não é todos, pois lá em João capítulo 5, versículo 28, falando ali das duas ressurreições gerais, usa-se o termo ali, todos os que estão dormindo no pó da terra. Mas aqui não, aqui usa o termo muitos, ou seja, não é todos, é apenas uma parte. Então haverá um grupo de salvos e um grupo de perdidos que terão a oportunidade de ressuscitar antes da primeira ressurreição geral. E esta ressurreição, que acontece antes da primeira ressurreição geral dos salvos, nós chamamos ela de a ressurreição especial. E é exatamente aqui que vai entrar o grupo daqueles que transpassaram a Jesus. Eles ressuscitam um pouquinho antes para contemplar o seu retorno com poder e muita glória. E por que eles vão participar desta ressurreição especial? Eles vão participar desta ressurreição especial por dois motivos. O primeiro é que este grupo, eles rejeitaram a Jesus como sendo o Messias, como sendo verdadeiramente o Filho de Deus. Já o segundo motivo é que esta ressurreição especial é a única ressurreição que dá o direito à pessoa de contemplar todos os detalhes deste evento da volta de Jesus, desde o momento que ele sai dos céus até o momento que ele chega aqui nessa terra. E aqui no versículo 8, meus irmãos, nós temos um ser que auto se denomina como sendo o Alfa e Ômega. E quem poderia ser esse ser que diz que é o Alfa e Ômega aqui no versículo 8 do capítulo 1 do Apocalipse? Conforme o próprio versículo 8, este ser é o próprio Deus o Pai, pois aqui é dito que ele é aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E nós já aprendemos que esta expressão que diz aquele que é, que era e que há de vir é uma referência ao próprio Deus o Pai. Primeiramente se aplica a Deus o Pai e em segundo lugar nós aplicamos à pessoa de Jesus, pois Jesus é aquele que descerá dos céus a esta terra representando a pessoa de Deus o Pai. E uma outra prova de que este ser, que auto se denomina como sendo Alfa e Ômega, é o próprio Deus o Pai, é que no final deste versículo é dado um título para ele, um título de Todo-Poderoso, e este título
Todo-Poderoso dentro do livro do Apocalipse, conforme Apocalipse capítulo 4, versículo 8, é dado somente àquele que está sentado sobre o trono, o grande juiz de toda a terra. Veja o que está escrito no final do verso 8 do capítulo 4 do Apocalipse. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então perceba que este título, Todo-Poderoso, é dado somente àquele que está sentado sobre o trono. E de acordo com a própria Escritura, quem está sentado sobre o trono aqui no capítulo 4 é o próprio Deus o Pai, o ancião de dias. Mas é claro, meus amados, que no momento da segunda vinda de Jesus, o Pai, ele ficará nos céus. E neste momento que o Pai está nos céus, no santuário celestial, Jesus ele está regressando para esta terra com poder e muita glória. E Jesus ele vem representando a pessoa de Deus o Pai. É por isso que a Bíblia diz que Deus o Pai, ele é aquele que é, que era e que há de vir. Ou seja, Deus o Pai, ele vem a esta terra na pessoa de seu Filho. É como se a Bíblia estivesse dizendo para cada um de nós: quem vê o Filho, vê o Pai. Se Jesus está vindo a esta terra, é como se o próprio Pai tivesse vindo a esta terra. Então é neste sentido que a palavra de Deus diz que Deus o Pai, ele é aquele que era e que é e que há de vir, pois ele realmente virá, mas na pessoa de seu Filho. E aqui no versículo 9 do capítulo 1 do Apocalipse, mostra que o apóstolo São João, ele foi perseguido e ele foi lançado na ilha de Patmos, que era uma pequena ilha que ficava localizada na extremidade leste do mar Egeu. Esta que é uma das ilhas vulcânicas que compõe o arquipélago grego do Dodecaneso, que significa literalmente 12 ilhas. Esta ilha de Patmos, ela fica por volta ali de 55 quilômetros da costa sudoeste da Turquia, e na época dos apóstolos de Jesus, esta região era conhecida como a Ásia Menor. E esta ilha de Patmos, meus irmãos, ela tem cerca de 13 quilômetros de comprimento e uma largura ali com cerca de 7 quilômetros, gerando uma área mais ou menos aí de 35 a 45 quilômetros ao quadrado. No ano de 2002, o censo era de que a população de Patmos era ali cerca de 2.700 habitantes. E de acordo com este verso da palavra de Deus, o apóstolo São João, ele foi lançado nesta ilha porque ele foi obediente à palavra de Deus e ao testemunho de Jesus. E nós já aprendemos aqui que esta expressão, palavra de Deus e testemunho de Jesus, é uma referência a toda a Escritura Sagrada, a lei e os profetas. E para que eu saiba que você chegou até aqui neste vídeo, digita a seguinte frase aí abaixo nos comentários: Alfa e Ômega. Desta forma, eu saberei que você concluiu mais um estudo da Palavra de Deus aqui dentro do canal Revelaction. E se o seu desejo é entender mais das profecias do livro do Apocalipse, então clica neste vídeo que vai estar aparecendo logo aqui nesta tela e você terá a oportunidade de aprender desde o início o Apocalipse verso por verso até aqui dentro do canal Revelaction. Então, deixado esse recado para vocês, fiquem na santa paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo aqui do canal Revelaction.